Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como atuar no controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer Kipper, sou engenheira de alimentos e especialista em qualidade da carne. E o assunto da nossa aula de hoje vai ser sobre o que é a qualidade da carne. Então, primeiramente, né, para começarmos a falar sobre o que é qualidade, quais são os fatores que interferem nesta qualidade e de que forma nós, como profissionais, podemos atuar, né, e garantir que as carnes terão qualidade, nós precisamos entender um pouco sobre o conceito, o que está por trás de carnes de qualidade. Então, primeiramente, o que é a qualidade da carne? Então, pessoal, a qualidade da carne, ela vai estar associado ao que eu denominei, então, de tripé da qualidade. O que seria esse tripé? Tripé porque vão ser 3 grandes elementos que vão, estar associados ao que é essa qualidade. Então, primeiramente, nós vamos ter que a qualidade da carne, ela deve atender a vários atributos, a várias características. Dessas características, nós vamos ter, então, um dos tripés como sendo o ponto das características sensoriais. O outro tripé vai estar associado, então, a questões de segurança dessa carne, tá? E também nós vamos ter esse tripé relacionado a questões nutricionais. Então, nós temos características sensoriais, nutricionais e de segurança. O que tudo isso quer nos dizer, né? O que isso representa? Tudo isso vai representar, então, que eu preciso trabalhar com uma série de questões, de requisitos, de padrões, para que eu consiga atender às exigências, né, para que essa carne tenha a qualidade e a segurança que é tão esperada. Então, vamos começar conversando sobre as características sensoriais. Quais características seriam essas? Então, uma carne de qualidade, ela vai ter aquelas características que o consumidor está habituado e que ele espera encontrar nesse produto. Uma dessas características, uma das mais avaliadas, né, das mais percebidas pelo consumidor, vai ser justamente a cor desta carne. Então, quando eu me refiro a características sensoriais, está associada a cor, o sabor, o odor, todo o aspecto, né, de apresentação dessa carne ao consumidor. Eu posso associar como que esse produto está embalado, né, qual é as condições de embalagem desse produto, o que diferencia esse produto dos demais da concorrência, né, eu também posso avaliar essas questões. Então, todos esses os 3 tripés da qualidade da carne, sempre quando nos referimos à qualidade da carne, a gente deve estar bem ciente que nós sempre precisamos fazer com que as carnes que são entregues ao consumidor final, tá, ele é a pessoa decisória, né, que vai comprar ou não um produto. Então, qualidade da carne está sempre associado a atender às exigências do nosso consumidor. Então, o que o consumidor espera dessa carne quando ele ouve relacionada a características sensoriais? O que ele quer? Ele quer cada vez mais uma carne que atenda às suas exigências de sabor, de maciez, de suculência. Então, ele quer levar um produto para sua casa que seja uma carne macia, né, que seja aquela carne do churrasco de domingo, que seja saborosa, né? Então, tudo isso o consumidor espera. Ele quer comprar uma carne que esteja com a cor adequada, né? Então, se for a carne bovina, aquele vermelho brilhante, característico, se for a carne de suínos, né, aquele rosado, que é característico dessas carnes. Então, ele não quer que tenha uma coloração mais escura ou mais clara, porque isso lá na cabeça do consumidor já vai remeter a ele de que algo não está certo. Então, por isso que nós precisamos sempre atender, né, essas exigências principais, exigências primárias, então, de características sensoriais. Por quê? Lá no momento da compra dessa carne, a primeira percepção que o consumidor vai ter será associada à cor dessa carne, né. Então ele vai lá, vai olhar, claro, vai fazer toda essa avaliação da embalagem. Será que essa embalagem está adequada? Ele vai fazer toda essa avaliação primeiro, né, com certeza
uma embalagem, um produto, uma carne devidamente embalada ou uma boa apresentação lá no expositor, lá no açougue, na casa de carnes, vai fazer diferença, porque nós consumidores, nós somos muito visuais, né? A gente consome primeiro com os olhos. Então, todas essas características vão fazer muita diferença significativa, né? Que pode fazer com que esse consumidor opte por uma marca ou opte pela outra, certo? Aí a segunda percepção, além dessa percepção toda visual, então do aspecto da embalagem em si, da apresentação do produto, ele vai avaliar a cor, né. Então, através da cor que ele vai ter essa percepção se a carne está com qualidade ou não, né. Então aqui tem a questão das carnes embaladas a vácuo, em que elas têm sim uma coloração mais escura, e por isso nós precisamos também, né, trabalhar com essa questão de trazer o conhecimento aos nossos consumidores de que esta coloração escura, ela não significa que aquela carne está em condições inadequadas de consumo, né. Ela é uma reação normal da própria embalagem em função de que a gente faz a retirada de oxigênio. Então a carne não consegue reagir com oxigênio e o pigmento responsável por essa cor, que é a mioglobina, ela vai sofrer um processo de oxidação e vai escurecer, né? Porém, quando o consumidor, então, colocar essa carne novamente em contato com o oxigênio, essa carne vai voltar a ter a coloração vermelho brilhante. Ao menos ela deve voltar a ter essa coloração quando ela está em condições ideais de consumo, né? Foi atendida todas as características, as boas práticas de fabricação durante todo esse processo da carne. Agora, se ela não retomar, se ela continuar com uma coloração estranha, aí a gente pode ter outros fatores, né, envolvidos aqui, mas o normal, né, em condições ideais de abate, de controle de qualidade, a carne deve voltar à coloração vermelho brilhante, ok? Então, essas características sensoriais fazem parte, né, de uma definição do que seria a qualidade da carne, porque eu preciso fazer com que as carnes, elas atendam essas características, essas exigências do consumidor em questões de atender aspectos nutricionais, microbiológicos, seria questões de segurança e ainda, né, que seja então, um produto que tenha questões nutricionais também. Então, essas são as características sensoriais, as principais delas. Claro que, né, pessoal, vamos ter vários fatores pré-abate e pós-abate, né, também durante o processo de abate, que vão interferir justamente nestas características sensoriais, né. Por exemplo, com relação à cor da carne. A cor da carne, ela pode sofrer influências, né, dependendo então de como que vai ser toda a condução do processo pré-abate desses animais. Então, se eu ter um processo de pré-abate em que os animais vão ser conduzidos de forma estressante, que eles vão sofrer lesões durante o transporte, durante toda a condução ali, momentos antes dele ser abatido, né, se for um abate que não atende aos preceitos de bem-estar animal e de um abate humanitário, eu vou ter carnes, então, com os chamados defeitos cárneos, que é lá os nossos defeitos DFD, que vai ser uma carne, então, com coloração escura, uma carne seca, né? E eu vou ter também o defeito PSE, que vai ser uma carne, então, com a coloração clara e uma carne exudativa, que perde muito líquido. Então, eu tenho esses dois defeitos que estão associados, né, num primeiro momento, à alteração da cor, além de interferir em outras características também. Eu não vou entrar em detalhes associados a esses defeitos, que não é o assunto da nossa aula de hoje, mas, né, essa questão de termos incidência desses defeitos cárneos vão interferir justamente numa característica de que o consumidor avalia no momento da compra, que é a cor. Então, toda essa questão do abate humanitário e do bem-estar animal é de extrema importância para que a gente consiga garantir a qualidade da carne, né, que é o que se busca. Além, é claro, né, de que quando a gente tem esses defeitos, a durabilidade dessa carne, ou seja, então o padrão, o outro tripé buscado, né, quando o assunto é a qualidade da carne, que é a segurança, ele também passa a ser comprometido. Então nós precisamos trabalhar muito bem todos os pontos, né, os elos dessa cadeia. Por isso que eu gosto de dizer sempre, né, pessoal, que
todos os pontos são importantes e eu não posso de forma nenhuma trabalhar, avaliar apenas um único elo isolado sozinho. Então, se eu perguntar aqui para vocês qual é o elo da cadeia da carne que sofre maior influência, que pode interferir mais na qualidade desta carne. Né? Na verdade, na verdade verdadeira, não tem nenhum único elo exclusivo, né, que vai ser determinante para isso. Todos os elos vão ter o seu papel importante. Se um elo falhar, toda a qualidade da carne pode ser comprometida. Então, esses elos precisam sim trabalhar em sintonia. Então, isso é relacionado às características sensoriais, né? Quando se fala em qualidade da carne, esta é uma das características. Agora, quando dentro do tripé da qualidade a gente busca questões nutricionais. Por que nutricionais? O que o consumidor busca? Então, hoje, consumir carne, né? Ele tem um algo a mais, né, não é apenas para você ir lá e almoçar simplesmente uma alimentação por comer pelo simples fato de comer. Não, né, a gente busca, nós consumidores buscamos algo a mais ao ter uma alimentação, né, rica em proteínas, né, você, busca pelas características nutricionais também. Então o que o consumidor hoje quer? Ele quer uma carne que vai atender a sua demanda nutricional, ou seja, né, que vai fornecer uma fonte rica de proteínas, que vai fornecer vitaminas, minerais, né? Então, a carne, ela é muito mais do que ser rica em proteínas, que hoje, né, a gente fala muito disso, que a carne, dentro de uma alimentação, dentro de uma dieta, né, é a carne, ela é a base dessa dieta, porque a proteína, ela vai fornecer saciedade à pessoa, né, ela vai auxiliar em toda a construção do nosso sistema imunológico, dos próprios músculos, né? E ela é fundamental que nós tenhamos essa proteína inserida na nossa alimentação, na nossa dieta. Tanto que, né, se a gente for procurar um nutricionista, seja lá para um processo de emagrecimento, para um processo de ganho de massa muscular, a proteína ela vai estar presente em todas essas dietas. Então, a proteína ela é fundamental e a carne é um dos alimentos, então, que tem uma maior fonte de proteína disponível. A gente tem outros alimentos que são fontes de proteína? Sim, nós temos, né? Tem todos os derivados do leite, tem proteína de soja, né? Então a gente tem sim outras fontes, mas a carne é a que eu consigo obter uma maior fonte de proteína. Então isso facilita para que eu consiga consumir essa quantidade de proteína necessária para manter todo o nosso organismo, todas as funções do nosso organismo. Então, a carne é fundamental, ela deve, né, ela precisa sim fazer parte da nossa dieta por essa característica nutricional. E também, né, ela está associado a você não consome só a carne porque ela tem simplesmente proteína, ela tem muito mais do que só proteína. Então ela é um alimento também que ele é rico em vitaminas, né, em minerais, então é também uma fonte desses nutrientes, né, que também vão ser importantes para o desenvolvimento do nosso organismo, para que a gente tenha, né, uma saúde, uma boa saúde, né. E nesse sentido, então, a gente pode trabalhar bastante lá no início, né, na criação dos animais. Como que a gente vai mudar, né, as propriedades nutricionais dessas carnes? A gente consegue mudar através da alimentação a que esses animais são submetidos. Então eu consigo, através da dieta dos animais, né, da alimentação deles, eu consigo alterar esses padrões nutricionais. Então eu posso mudar a alimentação e fazer com que eu tenha uma carne que vai ter uma maior presença de ômega 3, por exemplo, né, que é algo que é muito bom para nossa saúde. Então eu posso sim mudar esse perfil lipídico, aumentando esses ácidos graxos essenciais para nossa saúde. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam,
O ômega 3, ele não está disponível apenas no pescado, né? Eu tenho sim ele disponível na carne bovina, na carne suína, carne de frango. Vou ter em quantidades menores, mas também está presente. E é um ácido graxo essencial também para o desenvolvimento da nossa saúde, né? Para que a gente tenha uma vida melhor. Então, a carne é muito mais, né, do que um simples pedaço de carne. Ela fornece muito mais para quem consome ela. Então, por isso que é importante também, quando a gente fala sobre qualidade da carne, é nós trabalharmos toda essa questão também nutricional. E a partir da alimentação, então, com que os animais são submetidos, eu consigo sim mudar, né, toda essa conformidade, como que vai ser essa carne ao final. Então, esse é um ponto bem importante também. E o outro ponto, então, do nosso tripé da qualidade da carne vai ser associado à segurança. Então, o que acontece? O consumidor hoje, ele quer adquirir uma carne que tenha qualidade relacionada às características sensoriais, que atenda às questões nutricionais que ele espera e que ele precisa, e também que seja uma carne segura, né? O que isso quer dizer? Que essa carne não ofereça nenhum risco a esse consumidor quando ele for consumir esta carne ou algum produto carne também. Então é isso que ele quer. Ele não quer jamais comprar um pedaço de carne, fazer um churrasco e todos os seus convidados passarem mal no outro dia, né? Então isso o consumidor não quer. E para isso, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos garantir, né, as boas práticas de fabricação e garantir que todo o processo seja controlado e monitorado adequadamente. Por isso que entra, né, a nossa função como profissionais do controle de qualidade, como especialistas em qualidade da carne. Nós precisamos garantir que todas essas etapas vão estar em sintonia, vão estar sendo trabalhadas e monitoradas da maneira correta para que a gente consiga, assim, ao final de tudo isso, entregar carnes com as características que o nosso consumidor busca. Então, o que eu preciso cuidar do ponto de vista da segurança? Como eu vou fazer com que esta carne atenda a essa exigência do consumidor? Então, nós temos basicamente 3 grandes tipos de contaminantes quando o assunto é relacionado à segurança. Então, eu vou ter primeiramente a questão, que eu posso ter contaminantes físicos, químicos e microbiológicos. O que isso quer dizer, né? Eu preciso evitar que o meu produto, no caso aqui, que a minha carne, que o meu corte carne ou que o meu produto carne, seja lá uma linguiça, um salame, uma mortadela, qualquer produto carne que seja, eu preciso garantir que ele esteja isento ou que ele tenha, né, esses contaminantes a níveis aceitáveis. Então, quando o assunto é contaminante físico, eu preciso garantir que o meu produto seja isento de qualquer partícula que seja estranha a esse alimento. O que seria contaminantes físicos? Tudo que eu consigo pegar, que seja visível e que ele não pertence àquela carne. Então, se eu ter lá um pedaço de osso em um corte em que não pode ter osso, um filé de frango desossado, não pode ter osso. Se ter a presença de osso, ele já é um contaminante físico, tá? Por mais que é um osso que é do frango, enfim, né, que não veio de outro animal, de outro corte carne, ele é um contaminante físico também, tá? Por que ele é um contaminante físico também? Porque ele oferece um risco a esse consumidor. Então, se o consumidor ele compra o filé de frango, ele desossado, né? É aquele corte puro. Então, ele não quer que tenha presença, ele não espera que tenha presença de ossos, e ainda mais que pelo processo de todo o corte para fazer esses filés, fica fragmentos finos, fragmentos que podem, então, trazer alguma consequência desse consumidor se lesionar em função deste contaminante físico. Então, esses contaminantes nós devemos evitar para que ele não ofereça nenhum risco ao nosso consumidor. Então, contaminantes físicos entra pedras, entra lascas de unhas, de esmalte, se for o caso, né? Se não cumprir as boas práticas, tarraxinha de brinco, anel, toda e qualquer
utensílio físico, né, que você visualiza, que você enxerga e que ele não pertence àquele alimento, vai ser caracterizado, então, como um contaminante físico. E nós temos também o contaminante químico. Então, o próprio nome já está dizendo, ele é químico, ele é de origem química. Então, aqui vai entrar todos os produtos utilizados em processos de higienização, tanto da planta industrial quanto dos equipamentos, dos utensílios. Então, aqui entra a questão de que eu preciso redobrar o cuidado durante os PPHOs, né? Então, ou ainda, né, se for lá na casa de carnes ou no açougue, eu preciso redobrar esse cuidado com todo o processo de higiene desse estabelecimento e de todos os utensílios, né. Então eu preciso cuidar quais são os tipos de produtos químicos que eu estou utilizando e como que eu estou fazendo esse processo de higienização. Eu estou enxaguando adequadamente, eu estou cumprindo o que diz no rótulo desse meu produto, né. Então eu preciso observar uma série de questões para garantir que eu consiga evitar a presença deste contaminante químico. Então, qualquer produto de origem química que seja utilizada, né, durante esse processo e que ele possa, de alguma maneira, contaminar a carne. Então, aqui, além disso, né, quais outros tipos de contaminantes químicos que a gente pode ter? Nós podemos ter também a questão dos contaminantes químicos, que vai ser por, questões de medicações a que esses animais são submetidos lá no momentos antes de abate, quando não é respeitado esse período de carência, isso também pode gerar uma contaminação química dessa carne. Então também precisamos cuidar e ter toda essa atenção de quem é os fornecedores da matéria-prima, ter todo o registro, todo o controle, né, para ver se realmente está feito esse controle do tempo de carência entre o uso do medicamento e o destino desses animais, então, para os frigoríficos para serem abatidos. Então, isso também é um ponto muito importante que deve sim ser monitorado. Então, além desses contaminantes físicos e químicos, para me oferecer segurança, eu preciso também trabalhar com a questão microbiológica. Então, eu preciso evitar, né, que se tenha presença de micro-organismos que podem ser de dois grupos: micro-organismos patogênicos e os deteriorantes. Os micro-organismos patogênicos são os que causam uma maior atenção, né, não que os outros não sejam importantes, mas são os que são mais perigosos, podemos dizer assim. Por quê? Esses micro-organismos patogênicos vão ser aqueles micro-organismos que vão ter a ação de causar o que nós chamamos de DTAs, né, que é as doenças transmitidas por alimentos. Então, eles vão gerar consequências graves ao consumidor, quando ele consumiu o alimento que contém essa toxina, né, ou dependendo da forma com que vai ser esse contágio. Então, nós precisamos evitar a presença desse tipo de micro-organismos, porque eles causam doenças, né, e inclusive podem levar à morte também, né. Então a gente já teve vários casos, inclusive tivemos recentemente de uma moça que morreu em função de um micro-organismo que estava presente no pescado, né, que é a doença da urina preta, né, e isso foi em função de um mau acondicionamento do pescado. Então, aquele pescado não ficou refrigerado como deveria. Então, a gente teve uma falha na cadeia do frio e teve o desenvolvimento, então, desses micro-organismos que causaram a morte, né. Então, sim, alimentos podem causar a morte das pessoas. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado para evitar a presença desses micro-organismos patogênicos. Então, vamos ter vários, né, vários tipos de micro-organismos que podem, desencadear, então, essa série de reações desagradáveis, né. Nós temos também a questão dos micro-organismos deteriorantes, que vão ser aqueles micro-organismos que vão causar alguma alteração dessa carne ou do produto cárneo. Aqui entra, por exemplo, pseudomonas, que tem característica de se desenvolverem muito em presuntos, em apresuntados, né? Quando você vê aquele limo meio esverdeado, aquele produto já está com uma coloração estranha, né? Isso tudo é também em função de micro-organismos. Então, eles vão trazer alterações em que você vai enxergar, né? Então, alteração do odor, do sabor, da cor, então é visível, você consegue olhar no produto e você vai ver que aquele produto está em condições inadequadas, e você
evita, você não consome. Agora, os patogênicos, né, você não enxerga uma alteração visível. Então, o micro-organismo está lá, mas você não enxerga. Então, você vai consumir o produto com aquele micro-organismo ativo ali, né? Aquele micro-organismo vai estar ali e pode então desencadear uma série de reações. Aqui os cuidados são relacionados aos grupos de risco, né? Que a gente precisa então ter toda essa atenção, porque às vezes, se eu, Jennifer, consumo uma carne que estava lá com algum micro-organismo, um Clostridium, por exemplo, né? Um enlatado com Clostridium. Se eu estou com a minha imunidade boa, né, estou em condições de saúde ok, pode ser que aquilo não vai fazer nada para mim, ou vai ter ações, sintomas bem leves. Mas, quando eu tenho pessoas do grupo de risco, que são crianças, idosos, pessoas com a imunidade comprometida, ou ainda pessoas que estão em tratamentos de saúde, né, mais sérios, todas essas pessoas, elas estão com a sua imunidade, mais baixa ou ainda comprometida. Então, a criança, por exemplo, não desenvolveu bem a sua imunidade. Então, esses micro-organismos podem ser muito perigosos, né, também para esses grupos de risco que nós temos. Então, nós sempre precisamos pensar que precisamos, né, trabalhar muito bem com as boas práticas de fabricação, né, durante todo o processo, durante toda a manipulação destas carnes. Até porque a gente sabe, né, que as carnes são produtos que são perecíveis, que têm uma durabilidade baixa, então nós precisamos cuidar, né, e garantir que nada vai sair ali de como é o correto, né, de como deve ser, justamente para que a gente consiga oferecer esse produto que tenha qualidade e principalmente que tenha a segurança, né. Então é isso que o nosso consumidor busca hoje. E também, né, a gente tem alguns micro-organismos que nós temos, né, que a legislação, então, ela traz, os níveis, né, o quanto é permitido se ter daquele micro-organismo. Então, muitos deles a gente precisa ter ausência, uma salmonela da vida, né, escherichia, a gente tem ausência desses micro-organismos. Alguns a gente vai ter uma tolerância, né, vai ter um número mínimo. Então, dentro do processo do controle de qualidade, né, das carnes, a gente tem uma série também de análises que são realizadas justamente para garantir que aquela carne atende, né, esses requisitos, então, de segurança e de que não tem, né, a presença desses micro-organismos ou ainda que eles estejam a níveis aceitáveis. Porque o que acontece? Quando for consumir, o consumidor for preparar essa carne e ele vai consumir a carne, então, crua, né, não vai assar bem o centro daquela carne, não vai preparar essa carne onde o seu centro vai atingir os 70 graus Celsius, que seria uma temperatura que conseguiria eliminar vários micro-organismos, né. Vai acontecer que ele vai ingerir, né, aquele micro-organismo, aquela toxina e, ele pode então ter esses problemas, né, das doenças transmitidas por alimentos. Então, por isso que a gente precisa garantir que todo o processo vai estar sendo realizado, dentro das boas práticas de fabricação. Então, basicamente, esses 3 fatores, né, esses 3 hã, elos, tripés, né, da qualidade, o tripé da qualidade da carne, ele vai estar associado a essas características: característica nutricional, sensorial e microbiológica. E todos eles, né, todos esses 3 pontos, eles, se convergem, né, eles, vão andar, né, no mesmo sentido, no único objetivo de entregar ao consumidor carnes que atendam às exigências do consumidor e que sejam carnes que tenham qualidade e segurança. Então, sempre quando a gente fala em qualidade da carne, é isso que a gente precisa oferecer. Vamos ter, então, uma série de fatores que vão estar associados a interferir nessa qualidade da carne, como a raça dos animais, a escolha, né, de uma genética adequada desses animais, a alimentação dos animais, o sexo, a idade com que os animais serão abatidos, a forma com que esse, processo de abate vai acontecer. Então nós temos uma série de fatores que podem interferir nessas características de qualidade, principalmente no ponto das características, então, sensoriais, né, das características nutricionais também desta carne. Então, esses fatores pré-abate vão estar associados a estas características, a interferir nestas características do sabor, da maciez, da cor dessa carne, e nós precisamos estar atentos a cada um deles. Por isso que
que é importante, né, a atuação de profissionais da nossa área, né, de profissionais, então, atuante, que dominem o controle de qualidade de carnes, para que eles possam, né, para que a gente possa unir todos esses fatores e chegar a uma única peça lá no final, né, que é a carne de qualidade, é poder entregar isso ao nosso consumidor. Outra exigência que o nosso consumidor hoje, né, ele está buscando é por empresas que se preocupam com toda a questão de sustentabilidade, com essa questão, esse zelo aos animais. Então, hoje, o consumidor está muito nas redes sociais, na internet, e ele pesquisa sobre a empresa, né? Ele não vai ir lá simplesmente comprar carne em qualquer lugar. Ele vai olhar se aquela marca, quais são, né, qual é a visão, qual é a missão daquela empresa, o que ela está fazendo, né, para garantir que a carne tem qualidade e segurança. O que ela faz por questões de sustentabilidade. Porque hoje, né, a gente tem um grupo que é a favor da carne e temos outro grupo que é, podemos dizer assim, contra a carne, né, contra o consumo da carne. Tanto que recentemente tivemos, né, várias questões associadas à segunda-feira sem carne. Então, a gente tem um grupo que é contra, né, essas características de que toda a criação, o sistema de criação das carnes, que tem N poluentes, que faz mal para o meio ambiente, para todo o sistema, enfim. E por outro lado, nós temos o grupo, então, dos defensores, né, de que não é por aí. Né? Então, a carne é necessária para a nossa alimentação. Nós vimos no início da nossa aula que a carne é fundamental, que nós precisamos dela. E que sim, uma carne feita em laboratório vai ter também, né, um risco, né, vai ter poluentes, vai ter um uso de água e de vários, de energia para produzir, né? Então, não é só a carne, o processo normal de abate que vai gerar isso, né? Os outros processos também. Então, precisamos sim, né, nos unir e defender a carne, né? A carne do modo tradicional, porque Hã, os animais são criados, né, para isso, mas claro, né, que precisamos fazer então com que esses animais sejam abatidos da maneira correta, oferecer questões dignas a esses animais, para que a gente, consuma essa carne também, né, sabendo que aquele processo foi feito corretamente. E os consumidores estão ligados nisso, então eles querem as empresas que eles sabem que eles têm todo um cuidado com esse animal desde lá do início da criação, com a condução desses animais, né, então o consumidor está consciente, está ligado nisso. Então, se vocês atuam numa empresa ou vão atuar em uma empresa que ainda não trabalha com essas questões, implementem isso nas empresas que com certeza vocês vão conseguir se diferenciar. E o mais importante então é fazer isso, né, o primeiro momento é as empresas trabalharem com isso, seja lá a casa de carne ou açougue também pode divulgar, dizer que ela só vende, né, carnes, então com alta procedência, de qualidade, de segurança, de empresas, ela adquire aquela carne de empresas que estão preocupadas com o bem-estar animal, com toda a questão de sustentabilidade, né, usar isso a seu favor. Então, o primeiro passo é fazer, né? Então, façam isso, implementem isso se não tem, e se e também, né, depois de implementar, de estar fazendo isso, é usar isso a seu favor. Então, você faz isso, mas você precisa dizer isso. Então, usar isso como um marketing, como uma campanha, para que vocês consigam mostrar para essas pessoas que realmente, né, vocês primam, né, vocês zelam por todas essas características e que todo o processo é acompanhado por rigorosos controle, monitoramento e controle de qualidade. Então as empresas, os consumidores, eles querem, eles esperam isso, né. Então isso é o mínimo que as empresas podem mostrar aos seus consumidores como que ocorre todas as etapas e o cuidado que eles têm. Com certeza isso vai influenciar muito em todas essas características da venda do produto, né, e as pessoas elas gostam disso, então é bem importante. Então, pessoal, o que eu tinha preparado para nossa aula de hoje sobre a qualidade da carne era isso. Então, nós vimos o que está embasado na qualidade da carne, né? O que interfere nesta qualidade. Nós vimos os três pontos do tripé da qualidade, né? Que reforçando aqui, recapitulando para vocês, né? Esse tripé da qualidade vai estar embasado, então, em oferecer características de qualidade sensorial, nutricional
e principalmente de segurança. Claro que, né, pessoal, para complementar tudo que a gente falou aqui, esse consumidor, além de buscar, né, por carnes com qualidade, com segurança, que empresas que buscam toda essa questão de sustentabilidade, ele também busca, né, por custo-benefício, né? Então esse consumidor ele também quer uma carne que seja que atenda, né, a as suas possibilidades de compra. Então, um preço, né, considerado aceitável, preços justos, então isso o consumidor também quer. Ele quer levar para sua casa carnes com qualidade e ao menor preço possível que seja, né. Então isso também é algo que faz com que o consumidor, opte pela compra de um determinado produto ou de outro. Então, trabalhar essa questão também, mostrar, né, que um produto de qualidade o porquê ele vai ser um pouco mais caro, né, então a gente precisa trabalhar essas questões também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Quem gostou, né, deixe aqui a curtida de vocês, coloque nos comentários o que vocês mais gostaram dessa aula e também, né, se ficou alguma dúvida sobre o que eu trouxe aqui para vocês, podem colocar aqui nos comentários que eu estarei à disposição para responder. E aproveitando, quem ainda não curte, né, as redes sociais, o canal aqui do YouTube, se inscrevam e também o Instagram e o Facebook, @qualidade da carne. Será um prazer ter vocês acompanhando, que diariamente nós temos muito conteúdo gratuito, conteúdo de qualidade, que o objetivo é ajudar vocês a serem profissionais que dominem o controle e qualidade de carnes. Então, espero que tenham gostado. Era isso, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!